O ambiente de trabalho moderno, ele pode ser uma fonte enorme de estresse, não é mesmo? Mas e se a gente pudesse transformar esse lugar? Fazer dele um espaço de crescimento, de bem-estar de verdade? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre uma mudança de chave que está fazendo exatamente isso e redefinindo o que significa ter sucesso numa empresa. E para começar, essa frase do Martin Seligman é a chave de tudo. Ela que resume essa virada de perspectiva. A ideia, sabe, de que o foco não deveria ser só em consertar o que está quebrado, mas sim em cultivar, em nutrir o que a gente tem de melhor. E olha, esse slide aqui mostra essa diferença de um jeito super claro, né? De um lado, a gente tem a psicologia tradicional, focada na patologia, em consertar o que quebrou. Do outro, a psicologia positiva, que muda completamente as regras do jogo. Ela se concentra nas forças, no potencial, na presença ativa do bem-estar. É outra conversa. Então, o que a gente está vendo é uma verdadeira correção de rota. A psicologia está mudando o foco dela, saindo daquela ideia de só tratar doenças para, de fato, cultivar o bem-estar de forma intencional. Vamos entender o que isso significa na prática. Ok, mas o que é exatamente a psicologia positiva? Bom, é um campo científico que se dedica a entender o que faz a vida valer a pena. Em vez de ficar perguntando o que está errado, a pergunta aqui é o que está dando certo e, principalmente, como a gente pode ter mais disso. E por trás dessa revolução toda, temos dois gigantes. De um lado, o Martin Seligman, que nos chamou para focar nas nossas forças, sabe, para achar uma felicidade mais genuína. E do outro, Mihaly Csikszentmihalyi, que nos deu o conceito incrível de flow. Certo, já entendemos a mudança de foco, mas na prática, como é que se constrói uma vida mais plena? A psicologia positiva nos dá alguns blocos de construção que são fundamentais para isso. O ponto de partida são as nossas forças de caráter. Pensa nelas como traços positivos que já moram dentro da gente. Não é algo que se aprende do zero, mas qualidades que já nascem conosco e que, quando a gente reconhece, servem como um guia para o nosso crescimento. E aqui tem uma analogia que ajuda muito a entender como isso funciona. Imagina que as forças de caráter são como os átomos da nossa personalidade. E quando esses átomos se juntam, eles formam as moléculas, que são então as nossas virtudes. Faz sentido, né? E aqui está o mapa completo. Essa estrutura organiza tudo em 6 virtudes que são universais e nas 24 forças de caráter que sustentam cada uma delas. Entender esse mapa é quase como ter um guia para a gente poder identificar e cultivar o que há de melhor em nós e também nas outras pessoas. Essa citação do Csikszentmihalyi nos leva direto para o segundo grande conceito. Pensa bem, a felicidade de verdade não está no relaxamento passivo, mas sim no engajamento ativo, quando a gente se esforça para conquistar algo que é desafiador. Essa é a pura essência do flow. O flow, ou estado de fluxo, é aquele estado quase mágico de imersão total. É quando a gente está tão focado numa tarefa que o tempo parece voar e o mundo ao redor simplesmente some. É a experiência máxima de engajamento. Então, como é que se chega lá? Basicamente, existem 3 condições essenciais. Primeiro, a tarefa precisa ser desafiadora, mas na medida certa, dentro do que a gente consegue fazer. Segundo, as metas têm que ser muito claras. E terceiro, que é crucial, a gente precisa de um feedback imediato para saber se está indo bem. Tudo bem, isso funciona muito bem para uma pessoa, mas e como é que a gente leva essas ideias de forças e de flow para dentro de uma empresa? Como isso pode transformar um ambiente de trabalho de verdade? Olha só esse contraste. A visão antiga, tradicional, enxergava a empresa como uma máquina e os funcionários como peças. Já a visão positiva vê a organização como uma comunidade, focada no potencial das pessoas e num equilíbrio saudável entre o lucro e o bem-estar de todo mundo. E a base de uma cultura organizacional positiva se apoia em 3 pilares que são fundamentais: a percepção de suporte, a percepção de justiça e, como consequência natural disso, a confiança dos colaboradores. O primeiro pilar é a percepção de suporte. E a palavra mais importante aqui é percepção. Não é só o que a empresa faz, mas a crença genuína do colaborador de que seu trabalho é valorizado e que a empresa se importa de verdade com ele como pessoa. O segundo pilar é a justiça. As pessoas precisam sentir que os processos são justos. Isso vai desde a distribuição de tarefas até uma promoção. Essa percepção de que as coisas são imparciais é absolutamente essencial. E aí, quando o suporte e a justiça estão ali, presentes no dia a dia, o terceiro pilar se firma:
A confiança. E ela não aparece do nada, né? Ela é construída com o tempo, com ações consistentes que mostram que existe respeito, reciprocidade e integridade. E para ninguém achar que isso aqui é só teoria, vamos aos dados. A organização Gallup fez uma coisa gigantesca. Eles realizaram 2 milhões de entrevistas para entender o que gera excelência profissional. 2 milhões. A escala disso é simplesmente impressionante. Com base em toda essa pesquisa, eles fizeram uma pergunta simples, mas muito profunda. Para ter mais sucesso, o que é melhor? Focar em aprimorar as forças ou em consertar as fraquezas? Vamos pensar um pouco sobre isso. E a descoberta foi surpreendente. Em todos os países pesquisados, sem exceção, a grande maioria das pessoas acreditava que o sucesso vem de corrigir falhas. Isso mostra um foco quase que equivocado que a psicologia positiva veio justamente para mudar. Depois de ver tudo isso, a grande questão é: tá, mas por que isso importa? A resposta é que investir numa abordagem positiva não é um luxo. Sabe, a recompensa é o bem-estar, e isso traz benefícios muito, muito concretos. E os resultados? Bom, eles falam por si. Para os colaboradores, significa mais satisfação, mais propósito. E para as empresas, isso se traduz em mais produtividade, maior retenção de talentos, mais inovação. É uma daquelas situações em que todo mundo sai ganhando. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Se as pessoas são de verdade o maior ativo de uma empresa, qual seria aquela única mudança, a mais impactante, que um ambiente de trabalho poderia fazer começando hoje,